Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Seja engrandecido o nome do nosso Deus. Irmãos, eu só tenho dentro do meu coração nesses dias uma gratidão tão grande pelo que o Senhor tem feito por nós. Grandes milagres o Senhor tem feito e eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos apóstolos, da nossa igreja, dos nossos pastores, dos nossos irmãos. Irmãos, nós temos recebido graça do Senhor, ela tem se manifestado na nossa vida, não porque merecemos, mas pela graça e pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Então, quero compartilhar nesta noite o texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 10, eu vou ler até o 16. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas receberam de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Aleluia. Deus seja louvado. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Oh, Deus, venha derramar, Senhor, e manifestar essa graça sobre cada um de nós, Pai. Vem revelar a tua graça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Vem, Senhor, manifestar essa graça no nosso chamado, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, manifesta, Senhor, abre as janelas dos céus sobre cada um que ouvir esta palavra, venha sobre ele, Senhor, este manto da tua graça, essa cobertura, Deus, este favor que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, amém. Aleluia. Nós estamos vivendo, irmão, continuamos a viver os dias muito difíceis, mas o Senhor Jesus veio para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida, para nos levantar e nos fazer triunfar na graça e debaixo dessa graça do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a Deus pela grande vitória do Senhor, pelos grandes milagres que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Nosso coração tem enchido de gratidão, irmãos, por tudo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor transforma, o Senhor nos chamou com um propósito para render graças a Ele, louvar o seu nome, bendizer o seu nome, remir a terra, salvar os perdidos, levar a palavra de justiça. E o Deus está levantando um exército de pessoas, de homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, para fazer essa grande obra que Deus tem para cada um de nós. Eu quero também ler aqui em Zacarias, no capítulo Zacarias, é um chamado de Deus, aquilo para que Ele nos chamou. Aí Ele fez uma obra grande para realizar na nossa vida. E o Senhor tem esse propósito de nos fazer triunfar, encher da sua graça, nos levar a caminho, a transformar as situações. E o Senhor escolheu a cada um de nós, não importa o que a pessoa seja, às vezes tem um problema de reconhecimento, às vezes não aceita o próprio ser,
o próprio chamado que Deus tem, para aquilo que Deus fez com o propósito de abençoar a vida. E às vezes a pessoa recusa o chamado, tem medo, acha que não sabe, acha que não tem condição, mas não é assim. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as fracas para confundir, as fortes e aquelas que parecem que são, mas não são. Então Deus tem esse propósito, esse chamado para erguer a tua vida, para levantar o teu ânimo, para fortalecer o teu coração, para derramar a virtude do Espírito dele sobre você. Deus quer fazer isso com cada um de nós. É o tempo do Senhor, é o tempo do Senhor encher a sua casa da sua glória, é o tempo do Senhor encher o seu coração da sua virtude e derramar o poder, o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus para você vencer cada minuto da sua vida, olhando para o céu, olhando para o alvo que é Jesus, olhando e tendo compaixão, recebendo do amor de Deus, para que este amor flua na minha e na sua vida, para que se cumpra a vontade de Deus. Nós queremos, irmãos, nesse tempo, louvar a Deus, engrandecer o seu nome. Os dias são difíceis, sim, mas para aqueles que estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor ele descansa, como diz no Salmo 91. Então nós temos a esperança da glória de Deus. Nós temos recebido essa palavra que veio de Deus. Há algum tempo o Senhor tem ministrado e usado a serva dele para trazer esse tema, para encher a nossa vida. A palavra de Deus que a esperança é a âncora da nossa alma. A âncora tem uma finalidade, irmãos, de equilibrar, de nos levar, de nos fazer pensar, de nos fazer, irmão, servos do Altíssimo, na esperança da glória de Deus. Queremos, Pai, em nome de Jesus, engrandecer o nome do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 4 de Zacarias diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia! O Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Não seja por força, não seja por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um de nós. Quando nós reconhecemos, quando nós vemos aqui o João falando sobre Jesus, que ele veio para que os que eram seus, mas os seus não o receberam, não creram, mas ele veio, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é nascido de Deus, gerado para fazer e realizar uma grande obra. Que o Senhor nos dê a graça, que essa graça venha sobre nós, que o Senhor derrame do seu Espírito e que você reconheça que Deus te escolheu, Ele te chamou com propósito. Não importa se você é rico ou pobre, se você tem formação ou não, ou quando você pensa que está acabado, nunca duvide de que Deus pode fazer. E você pode declarar: eu creio que Deus pode, eu creio no Deus do impossível, eu creio que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, e Ele vai levantar um exército do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, para viver e fazer a obra de Deus nesse tempo. Irmãos, que cada um de nós possamos nos colocar diante do Deus Todo-Poderoso e invocar o seu nome,
nome, seja no dia mau, seja no dia difícil, mas a cobertura e essa graça que vem dele nos agasalha, nos esconde e nos dá os livramentos necessários para que o poder dele se manifeste. É tempo, irmãos, de mudanças, é tempo de nós reconhecermos a glória do Senhor, que virá fazer uma grande revolução nessa terra, que vai fazer a gente ser reconhecido como aquele que Deus abençoa, aquele que serve a Deus, é guardado pelo Senhor, e que o poder de Deus se manifeste na minha vida e na tua vida. Vamos viver dias maravilhosos debaixo da presença de Deus. Vamos desejar estar presentes. Esses dias eu estava lendo o livro de Esther, e nós conhecemos a vida de Esther, a história de Esther, e eu me parei no capítulo 1 de Esther, que fala da vida do rei Xerxes com a sua esposa Vasti. Então, irmãos, eu pude perceber ali, nesse capítulo 1, uma hora que você tem um tempinho, leia todo o livro de Esther, ele é tem poucos capítulos, em pouco tempo você lê. Mas o Senhor me fez parar no capítulo 1, eu não vou ler porque nós não temos esse tempo, mas lá o Senhor me fez ver a recusa de Vasti. O rei ficou durante 180 dias convocando os príncipes, a alta sociedade, para conhecer o seu reinado. E depois desse tempo, ele ofereceu um banquete para os príncipes. E ele, determinado momento, ele pediu para sua esposa se apresentar, entrar no banquete, porque ele queria apresentar Vasti para aquela sociedade. E pediu para que ela entrasse no banquete, vestida com as vestes de rainha e com a coroa na sua cabeça. Por quê? Mesmo sendo a rainha, eu creio que ela não fica com a coroa o tempo todo dentro de casa. Então, ele pediu para que ela se vestisse e se apresentasse, porque ele queria mostrar aos príncipes a sua esposa, que também era muito formosa. E ela recusou, irmãos. Ela desonrou o seu marido, o rei. Então eu pude ver, irmão, que nesse capítulo eu fiquei meditando nessa palavra de recusar, de desonrar o rei, desonrar o seu marido. E a palavra mostra que ela também estava fazendo um banquete para suas amigas. Era um banquete paralelo. Então veio a distração. E há um tempo, irmãos, isso me chocou muito, me falou muito no meu coração, que a gente precisa, irmãos, confiar no Senhor, honrar, como que diz, não rebelar contra aquilo que Deus tem para nós. Deus quer te levar, Deus quer me levar à presença do Rei, Deus quer nos coroar de justiça e de graça, e a gente não pode ter banquetes paralelos, se distrair com o momento que nós estamos vivendo, mas olhar para o nosso futuro, que é o Senhor, olhar para aquilo que Deus tem como igreja, como povo de Deus, fortalecido na força do seu poder, na sua palavra. E eu creio, irmãos, que Deus fará grandes coisas, grandes milagres o Senhor está fazendo, grande força do Espírito Santo está nascendo sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que têm confiado no seu poder e na sua graça. Eu quero pedir nesta hora que a bênção do Senhor venha sobre cada um, que a glória do Senhor se manifeste e que eu e você vivamos debaixo dessa graça sobre graça, para vivermos a plenitude da graça que existe no amor de Deus sobre nós. Oh Deus, em nome de Jesus, que a tua glória se manifeste, Senhor, que venha sobre cada um, Deus, a virtude do Espírito Santo de Deus, a esperança da tua glória, Deus, derrama sobre cada um a
cura. Oh, Deus, vem limpar o passado, vem limpar, Senhor, todas as correntes, quebrar as correntes, Pai, que tem prendido aqueles que te amam e que querem te servir. No nome poderoso de Jesus, venha sobre nós a tua virtude e abençoa-nos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.